Olá, aqui é Rafael dos Santos, eu sou organizador do Conoec e o nosso Papo Cão de hoje é com o Rogério Sandoval Silveira, uma das feras do adestramento aqui no Brasil. Tudo bom, Rogério? E aí, Rafael, tudo bem? Tudo jóia? Tudo Tudo, bom? tudo jóia, Rogério. Bom, então, como de praxe, Rogério, eu gostaria que você se apresentasse, me falasse quem é o Rogério hoje e qual a sua ocupação hoje, né, Rogério? Então, Rafael, primeiro, olá para todo mundo, muito legal estar aqui no Conoec, é um sonho aí realizado estar participando aqui de um empreendimento, de um trabalho tão bacana, com tanta gente legal. Então, assim, eu sou uma pessoa, um idealista no meio de cães, idealista do meio de adestramento. Eu comecei como hobbyista em 1984, já há bastante tempo, né? 31 anos. 31 anos já trabalhando na área. Então, e eu sempre tive um trabalho ligado aos clubes de cães. Eu participei de diretorias de sociedade de cães pastores alemães, Sociedade Paulista. Eu sou sócio fundador, eu fundei clubes de Rottweiler, eu ajudei a fundar a Associação Paulista do Rottweiler, eu formei clubes anteriores também, Associação Paulista do Rottweiler. Depois eu ajudei a fundar também o Schutzhund Sport Clube, é um clube que hoje em dia está, infelizmente, extinto, né? Uhum. Posteriormente também eu fundei a Comissão Nacional de Cães de Utilidade e Competição, recentemente, em 2012, né? O que mais também? Eu participei de diversos clubes aí de cães e sempre nessa área de adestramento, né? Sempre nessa parte assim de diretoria de adestramento, sempre com o objetivo de trazer donos, de ensinar, de estar trabalhando com donos, né? De trazer hobbyismo para o meio, né? Porque hobbyismo é uma coisa que é muito bacana, a gente tem uma carência muito aqui no Brasil dessa área de hobby. Muito se fala sobre hobby com cavalos, hobby com uma série de outras coisas, né? Quer dizer assim, as pessoas entendem o cavalo como um animal de utilidade. O cão é ou um objeto ou é uma pessoa, mas nunca um cão, um animal, um companheiro de utilidade, né? Então, essa ideia aí do hobby, né? De proporcionar diversão para ambos os lados, né? Para o dono e para o cão, e ao mesmo tempo a parte de utilidade pública, né? Do animal como auxiliar do ser humano, como um parceiro que pode trabalhar tanto para trazer lazer para a pessoa, quanto para serviços, né, de utilidade, né? E claro que isso proporciona um bem pro animal, né? É impressionante, né? Porque o animal ele se sente realizado, né? Porque mudou muito esse conceito de liderança que se tinha antigamente, até que a televisão até hoje, infelizmente, passa, né? Mas essa parte de liderança que você vê tanto no dia a dia do ser humano, quando se fala numa empresa, no empresário que ele trabalha uma questão de parceria, né, de proporcionar recursos, né, para as outras pessoas, essa troca, né, essa questão de troca. Isso daí é a mesma coisa em cima de cães, né, em cima de animais, desses animais que trabalham junto com o ser humano, tanto cães quanto cavalos, né. Então, quer dizer, você trabalhar com cachorro significa você estabelecer cada vez mais uma parceria maior com ele, né? Quer dizer, você estar oferecendo para ele diversas coisas que proporcionem para ele um bem-estar. Em troca, ele te dá um pouquinho de esforço. Esse esforço dele vai sendo cada vez maior porque ele está interessado em trabalhar, interagir com você. Porque você é uma fonte ali de irradiar boas coisas para ele, né? Isso que é bacana no meio de adestramento.
Né? Perfeito. Trabalhar em cima de força é uma coisa que, infelizmente, que as pessoas fazem, as pessoas não sabem quanto elas estão prejudicando, né? Quanto elas estão desinteressando esse animal de trabalhar bem, de trabalhar com vontade. Então, quer dizer, assim, o uso de força é uma coisa que deve... O uso de força limita a capacidade de aprendizado do animal, não só do cão? Rafael, assim, eu penso da seguinte forma, vamos supor que você vai pensar em uma pessoa que está guiando um carro, né? Você está numa estrada e você toma multa, tem um radar te vigiando, né? Então você toma multa, você não vai, com essas multas, você não vai ser estimulado a guiar naquela velocidade. Você vai ser só um cara que guia preocupado com radar, né? Enquanto que se você recebe dinheiro, né? Eu estou falando uma coisa que está bem em voga, né? As pessoas têm usado bastante esse exemplo, e esse exemplo é uma coisa muito legal. Se você é pago para viajar em determinada velocidade, né? Então, as pessoas quer dizer, o cara que está te dando essa dica, ele te fala assim, olha, viaja a 100 por hora, no máximo 100 por hora, que você vai ganhar dinheiro. Daí você vai procurar, vai se esforçar o máximo possível para não passar dessa velocidade. Pode apostar que a pessoa vai passar viajando o tempo inteiro, no máximo a 100 por hora. Vai fazer uma força enorme, vai viajar uns 80 por hora, por aí, né? Então, quer dizer, a mesma coisa é com o cão. Se você procura oferecer algo agradável para ele, quer dizer, o cachorro está do teu lado, ele recebe comida, recebe agrado, recebe brinquedo, recebe coisas boas. Né? Agora, se o cachorro recebe tranco, recebe é enforcado, se o cachorro recebe punido, então você trabalha mesmo até com reforço negativo também, o cachorro não vai ter prazer de estar aqui do teu lado, né? Então, é um trabalho muito mais difícil, é muito mais fácil você trabalhar com reforço positivo e até mesmo com punição negativa, né? Quer dizer, punição negativa você retira algo de bom, né? A ideia simples, né? Então, é mais fácil trabalhar a base com reforço positivo. Certo. Eu gostei do exemplo eu ainda não tinha escutado o exemplo do radar. Ah, é? Então. Viu, Rogério? E hoje? E o que você faz hoje? Qual que é a tua ocupação hoje, Rogério? Então, Rafael, eu na verdade, assim, eu trabalhei a vida inteira ensinando donos, passando conhecimento para donos e essa área esportiva. Depois eu comecei também a levar conhecimento em viagens, dando seminários, né? Então, eu viajei para vários cantos. Eu viajei desde Amazonas para Manaus, eu fui 2 vezes. Eu fui para o Acre, lá para a capital. Desculpem, acreanos agora. Depois eu fui para Fortaleza, eu fui para Recife 3 vezes. Eu fui também para Brasília, para Joinville também eu fui, também da seminário. Eu viajei para vários cantos aqui. Brasil afora. Né, passando o conhecimento. Né? Uhum. E recentemente eu saí de São Paulo e eu mudei para Limeira. Eu moro numa fazenda aqui. Né? Então, com isso, eu não tinha a oportunidade justamente de trabalhar somente com o meu nome, o nome que eu já tinha, porque era difícil para mim estar trazendo gente para cá. Eu comecei a ter que trabalhar com marketing. Daí, eu tive a ideia de montar uma empresa. Né? Eu me associei a Thaís Rodrigues. A Thaís Rodrigues é uma pessoa que, depois que eu conheci ela, eu fiquei encantado com o conhecimento científico dela, a vontade dela, a busca constante dela nessa área científica sobre comportamento, sobre
Tive muitas referências sobre até isso. Né? Uhum. E depois nós nos unimos a um outro sócio, que é o Murilo Massaro, que é um biólogo aqui de Limeira, né? E no início de 2014 nós formamos a Cão Positivo. É uma empresa voltada para a passagem de conhecimento, né? De conhecimento sobre treinamento de cães, comportamento e treinamento de cães, né? E a gente tem recebido muita gente ultimamente aqui para cursos. E é um curso, na verdade, diferenciado um pouco do que o mercado oferece, porque é um curso que visa não passar metodologia de treinamento de cães, mas é um curso voltado para passar, sobretudo, conhecimento sobre comportamento, né? Então, quer dizer assim, seria o beabá. Na verdade, você estuda, você frequenta uma universidade para conhecer a parte teórica, sobretudo, né? E depois você fazer essa ligação com a prática. Aos poucos, através de estágios, através também de conhecimento de professores que tenham conhecimento, além do conhecimento teórico, tem uma bagagem prática muito grande para fazer essa ligação entre a teoria e a prática, né? Então, a Cão Positivo, ela é voltada para o conhecimento de base, né? Para o conhecimento sobre comportamento. É para formar mentalidade, o objetivo, né? Quer dizer assim, não é para dar conhecimento pronto para as pessoas. Então, é só para abrir a cabeça das pessoas, assim, passar conhecimento básico e falar assim para as pessoas, vai atrás de conhecimento. Abre a sua mente para essa parte teórica e para a parte prática, procura se direcionar para a parte esportiva, para grandes, tenha como, procura se espelhar em grandes adestradores, pessoas que têm resultado nesses campeonatos mundiais, né? Em que tipo de esporte? Nos vários esportes, né? Porque tem esportes aí fantásticos, diferenciados, então esportes voltados para, desde o agility, que é um esporte de agilidade, é um esporte de equipe, né? Quando se fala em esporte, é formar equipe, condutor e cão, né? Cão e condutor, né? Então, assim, sem equipe, sem essa cumplicidade entre o cão e o condutor, não existe melhoria no meio de treinamento de cães, né? Certo. Antes de eu entrar a fundo nessa parte de esporte, que eu acho que é o que a gente tem muito para falar hoje, eu queria saber um pouco, Rogério, como que tudo começou, tá? Lá no início, antes de você iniciar na área, na verdade em 84, né, 31 anos, mas lá no início, como que começou essa paixão, essa vontade de trabalhar? Rapaz, vamos voltar ao tempo um pouco. Então, isso daí é uma coisa que é engraçada, porque eu sempre tive contato aqui com a fazenda. Nós temos essa fazenda aqui que eu moro hoje, onde fica a Cão Positivo, no município de Limeira. Ela está entre Limeira e Americana. Nós temos essa fazenda desde 1971, né? Então eu tinha, na época, eu era bem pequenininho, né? Eu não era nem magrinho, né? Eu sou bem magro, bem alto, bem magro. Então eu tinha 3 anos de idade, né? Nessa época. E eu sempre vindo de final de semana para cá e tendo contato com animais. Então, a gente tinha esse contato com natureza, eu sempre tive esse contato com natureza e nós tínhamos vários cães aqui, né? Mas eu era muito medroso, é uma coisa assim interessante. E desse medo, porque a minha mãe é uma pessoa até hoje muito medrosa, né? Ela tá velhinha, tudo, mas sempre foi uma pessoa muito, muito medrosa, né? Então, eu tinha talvez um pouco, pelo contato com ela, pela, vamos supor assim, ela sempre passando essa ideia, meu filho, toma cuidado, não chega perto de cachorro que ele pode te morder, né? Eu sempre tive um grande receio. E, de repente, eu morando lá em São Paulo, próximo à Sociedade de Cães Pastores, eu passei a ter um contato muito grande com a sociedade, que antigamente ela era assim um local privilegiado. Era um local privilegiado no maior parque, no mais famoso parque
do Brasil, né? O Parque do Ibirapuera tinha um campo de treinamento da Sociedade Paulista de Cães Pastores. Era um local onde todas as pessoas do Brasil ligadas a adestramento de cães, quando iam para São Paulo, visitavam o campo de treinamento da Sociedade Paulista, né? Onde foi passado todo o conhecimento lá para todas as polícias do Brasil inteiro, sejam polícias militares, para exército, polícia civil, todo o pessoal ia buscar uma fonte de conhecimento sobre treinamento, né? Onde apareceram os principais adestradores aqui do país, né? Infelizmente, a sociedade perdeu esse campo recentemente, há uns 6 anos, mais ou menos 7 anos, isso daí foi uma pena, mas lá onde eu me formei, né? Assim, eu começou esse gosto pelo meio de adestramento, até matando muita aula, que ninguém me ouça, mas eu matava a aula no colégio para ir lá assistir o adestramento, ver os adestradores e ficar observando. E quando eu tinha tempo, eu ia até a pé, porque eu morava por volta de uns 700 metros, 800 metros, mais ou menos, lá da sociedade. Eu ia de casa até a sociedade, lá com o cachorro. E daí, quando eu fiquei maior de idade, pegava o carro, levava lá na sociedade e ia treinar lá. Né? Que legal, Rogério. Poxa. Então. Daí que começou, teve o seu primeiro contato com o adestramento, como é que foi? Então, o meu irmão, ele ganhou um pastor alemão em 74, era muito medroso, tinha muito medo, daí mais tarde esse cachorro morreu, né? E daí o meu pai trouxe uma cachorra, quer dizer, levou uma cachorra nossa que estava aqui na fazenda, ele levou essa cachorra para São Paulo, né? E eu comecei a treinar essa cachorra, em seguida eu comprei um filhote de pastor, isso daí no início de 84, né? Eu comprei um filhotinho de pastor, e esse cachorro eu comecei a treinar ele. Aliás, de início, ele foi para a mão de um adestrador, né? E esse adestrador, eu comecei a ver que o cara fez um monte de besteiras, eu não estava gostando do treino, eu acompanhava, ia junto com o cara, e daí eu resolvi eu mesmo começar a treinar. E sob a orientação de outros adestradores, eu comecei a treinar esse cachorro, e eu comecei a obter resultados legais com ele, né? E daí eu comecei a descobrir também as provas de trabalho. E sempre desde o início eu voltado a grupos de treinamento, né? Então esse negócio de ajudar as pessoas que tinham mais conhecimento do que eu a passarem conhecimento, essas pessoas a passarem conhecimento para outras pessoas, né? Então comecei nesse negócio de organizar grupos de treino, de ensinar muita gente a treinar, todo o conhecimento que eu corria atrás, eu procurava transmitir para outras pessoas. Assim é que funcionava, né? Muito legal. E hoje, qual que é a tua relação com o esporte hoje, Rogério? Eu sei que o seu currículo é imenso, com diversas participações e em campeonatos e até juiz de alguns. Como é que é a tua relação com o esporte hoje? Então, eu me tornei árbitro de trabalho em 2005, né? Eu me tornei árbitro de provas de trabalho pela CBKC, a Confederação Brasileira de Sinofilia, mas eu participei antes, durante e depois de várias provas, porque o meu gosto pessoal é muito mais tá treinando o cachorro, tá passando conhecimento para as pessoas, do que propriamente tá julgando. Julgando foi até uma necessidade um pouco pela falta de árbitros. Antigamente também o árbitro ele não era prático, ele não tinha um conhecimento prático. Depois o regulamento para árbitros mudou e daí passou a ser obrigatório que o árbitro fosse um treinador, né, fosse uma pessoa com experiência prática, né? Mas assim, eu comecei de início, quando eu estava no início do meio de adestramento, eu tive até um certo preconceito às provas. Daí, assim que eu comecei a entender a importância delas, eu comecei eu próprio a trabalhar os meus cães e começava a procurar conhecimento sobre adestramento.
E na época não existia conhecimento de fora, né? A gente ouvia falar. Era meio como o meu pai falava, contava que antigamente ele ouvia no rádio, né? Jogo de futebol, Copa do Mundo, ele ouvia no rádio. Imagina o que era isso daí, você ficar torcendo, ele falava assim, que o narrador narrava como se fosse um alemão, né? Fosse um gigante, um Golias, né? O brasileiro fosse um Davi, né? Fosse um cara pequenininho, né? Então a gente imaginava coisas, né? Que a gente lia o regulamento de adestramento, daí a gente ouvia falar de pessoas que tinham ido lá para a Alemanha, que tinham tido essa oportunidade de ver, assistir campeonatos, né? Como é que era. Depois veio a era do vídeo, né? Até uma empresa muito importante que tem nos Estados Unidos, e o cara é pioneiro nessa parte de vídeos, ele filmava vídeos de competições lá de fora. Então, daí ele começou a filmar, a produzir vídeos de competições de Schutzhund, né, de Ipo, começou a produzir sobre competições de KNPV, de ring esporte, uma série de esportes, e comercializava esses vídeos. Daí, em 1989, eu importei os primeiros vídeos desse cara, né? E antes até teve um italiano também que foi campeão mundial e que ele produziu um vídeo. E a gente pegou esse vídeo e o problema todo era converter, né? Converter isso daí para VHS também, porque era em sistema Betamax. Não sei se eu estou falando VHS eu até conheci, Rogério, mas agora Betamax não. Betamax é mais antigo ainda. Nossa, um negócio muito complicado lá, essas conversões, né? Eu não entendo nada dessa área de eletrônica, né? Mas era um problema você conseguir assistir, né? Então, a gente vê a dificuldade para ter acesso a esses materiais, né? Exatamente. E eu pegava o material e eu procurava difundir, passar para todo mundo, deixava assim, procurava difundir o máximo possível, porque era fazer o adestramento poder ganhar força, né? E a gente babava, assim, cada conhecimento novo, hoje em dia você pega no meio da internet de forma muito fácil e não valoriza. E na época a gente babava cada coisa, assim. Eu lembro até uma passagem muito engraçada, muito trágico-cômica, né? De um amigo, até não vou falar o nome dele e tudo, porque é uma coisa complicada, né? Eu peguei e assisti esse vídeo desse italiano, que era o Richard Flor, e ele trabalhava com a bola de tênis. Ele premiava o cachorro com a bola de tênis, né? Então, assim, o cara trazendo um conceito diferente, né? Ao invés de você agradar o cachorro para recompensar o cachorro, para reforçar o comportamento, ele passou assim, não, muito melhor do que você dar um agradinho para o cachorro, que é uma coisa que não significa muito, é você brincar com o cachorro, jogar uma bolinha de tênis no cachorro, né? Daí eu cheguei para um adestrador que é antigão, mentalidade antiga, né? Falei para ele sobre isso e dei uma bolinha na mão dele para ele treinar o cachorro, né? Ah, não deu outra. Ele esperou o cachorro fazer uma besteira lá, pegou e jogou a bola na cabeça do cachorro. Que era para ser uma recompensa, foi uma punição, né? Exatamente, exatamente. Então, quer dizer assim, não cabia, porque não cabia na cabeça do cara, né? Você recompensar um comportamento, né? Então, isso daí quer dizer... E eu também, na época, eu usava muita força, mas eu procurava, na verdade, porque todo mundo usava, né? Mas eu comecei a gostar dessa ideia de recompensar, de usar brinquedo de início, usar comida também, e isso daí foi uma coisa que foi muito legal, muito interessante de você ver a mudança de comportamento, né? E o que você sentiu nessa mudança? Qual que é a principal alteração que você notou? É uma coisa que é difícil de compreender, mas, quer dizer assim, difícil de compreender não, é difícil de falar em palavras assim, mas é muito simples de você ver a mudança de um animal que antes fazia por falta de opção, né? Trabalhava por falta de opção.
E agora ele trabalha porque é algo prazeroso para ele, é altamente prazeroso, é uma coisa que vai, vamos para assim, é uma opção lógica, né, para ele. Ele tem que refletir como é que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer para ser recompensado, né? O que eu tenho que fazer para poder chegar a esse fim, né? Legal. Você citou ali, Rogério, que algumas pessoas tiveram oportunidades de ir para fora do Brasil, para a Alemanha. Você teve essa oportunidade, né? Você não viajou só ao Brasil, mas como o mundo. Me conta um pouquinho como que foi essa experiência de conhecer o mundo afora aí nessa área de adestramento. Isso daí foi uma coisa muito legal, porque eu fiz várias viagens de início lá para a Alemanha, né? Em 96 eu fiz a primeira viagem, em 96 mesmo eu retornei várias vezes para lá, mas eu tinha essa ideia de assistir os campeonatos. Eu era muito ligado à raça Rottweiler na época, né? Então eu fui para assistir os campeonatos, para ficar, sobretudo, convivendo nos clubes de adestramento, vivendo essa experiência de vivenciar o adestramento, as pessoas que trabalhavam, os principais adestradores lá que mexiam com essa parte de hobby, né? Lá na Europa é muito mais hobby do que propriamente ter um número pequeno de profissionais, né? E o hobby é altamente difundido. A pessoa ela trabalha como marceneiro, como açougueiro, como todo esse pessoal mais simples, de forma geral, eles ganham o suficiente para ter um bom hobby, para sustento desse hobby, né? Então esses caras pegam no horário de lazer deles, eles acabam até, quer dizer assim, tendo um bom tempo para ter hobby, né? E eles investem em cima do campo de treino. O campo de treino, quem é que forma lá? Quem é que faz o campo de treino? São as pessoas, são as próprias pessoas que estão em conjunto, elas fabricam esse campo de treino. Então tem, vamos supor assim, eles erguem o campo de treino, né? É um trabalho conjunto entre as pessoas e que depois, mais tarde, daí cada um vai ter um benefício. E todos eles vão ajudar a conservar o máximo possível, porque lá é o lazer deles, né? Seja no inverno, o inverno realmente é rigoroso lá dos europeus, de forma geral, né? Mas eles estão lá mesmo na época de inverno, no campo de treinamento. Se discute sinofilia, no sentido de as pessoas elas vão lá para a casinha e comentam sobre o adestramento, sobre estrutura e dinâmica, sobre beleza, sobre os resultados de exposição, mas na hora de treinar o cachorro, todo mundo põe a mão na massa. Então essa ideia de pôr a mão na massa é uma coisa que não chega muito aqui no Brasil, né? As pessoas elas não estão acostumadas aqui a pôr a mão na massa. Então se eu quero, na verdade, treinar o meu cachorro, eu tenho que contratar um adestrador, porque não pega muito bem eu botar a mão na massa, né? Eu pôr a mão no meu cachorro, treinar o meu cachorro, não é uma coisa muito legal, não é muito bem vista aqui no Brasil, né? Infelizmente, porque para mim, é uma coisa altamente prazerosa. E eu acho que as pessoas, elas perdem muito com isso, né? Assim, de ter realmente esse prazer. Só sabe o que é esse prazer quem treina. Isso que eu ia te perguntar, o que o esporte influencia para o cão e para o adestrador? Rafael, uma coisa que é muito interessante é o seguinte: nesses últimos anos, nesses últimos tempos, os regulamentos de adestramento eles mudaram muito, né? Então, se antigamente o regulamento, por exemplo, no regulamento de Schutzhund, que atualmente se chama IPO, né? Então, antigamente era um regulamento que ele pedia, ele estava muito mais em cima da perfeição do cão, né? E hoje em dia ele está muito mais em cima da espontaneidade do trabalho do cão, né? Quer dizer assim, Como assim? mais que o cachorro trabalhe de forma alegre, espontânea, né? Que o cachorro tenha um vínculo natural com o condutor.
né? É isso que a gente está falando. Vamos supor assim, toda a linguagem de apaziguamento enxergada, que o árbitro possa enxergar, ele vai punir, vai cair a qualidade, né? Então, o árbitro, ele está de olho na linguagem corporal do cão, para ver se... É isso? Durante a avaliação, que o árbitro, ele está vendo, vamos supor assim, principalmente na parte de obediência, né, de uma prova de trabalho. Se o árbitro, ele enxerga que o cão está trabalhando, né, sem espontaneidade, sem alegria, né, se ele enxerga que o cão que falta alegria nesse trabalho, a qualidade do trabalho vai ficar lá para baixo. Quer dizer, começa, por exemplo, no IPO, né? Se qualifica antes de se pontuar. Então vem uma qualificação de excelente, muito bom, bom, suficiente, insuficiente, né? O cachorro, ele trabalha com o rabo baixo, com a orelhinha para trás, trabalha murcho, ele vai ficar entre insuficiente ou suficiente no máximo, né? Isso significa a perda de pelo menos 30% da pontuação. Entendeu? Então, quer dizer, para o cara fazer um trabalho de qualidade, a primeira coisa que o cara precisa pensar, que um treinador precisa pensar, é que o cachorro esteja do lado dele alegre, né? Esteja trabalhando com muita vontade, com muita disposição, né? Em seguida vem a parte de concentração e em seguida, em terceiro plano, a perfeição do trabalho. Mas, primeiro, a vontade do cachorro em trabalhar, a alegria do cachorro. Em segundo lugar, essa parte de concentração e, em terceiro lugar, a perfeição, né? Esses são os 3 fatores que são avaliados no IPO? Sobretudo isso daí, né? Depois a questão, porque daí na parte de proteção, o cachorro ele vai morder, mas sob obediência, sob controle do condutor. Ele tem que mostrar nessa parte de mordida, quer dizer, o cachorro, você liga o comportamento de agressão do cachorro, né? Não é simplesmente que o cachorro vai apresentar o comportamento de agressão na hora que ele simplesmente viu o circo armado, né? Então, quer dizer, você tem que ter um controle muito grande. E na parte do faro também, você tem que ter um controle muito grande. Mas você tem que fazer tudo isso, você tem que conseguir tudo isso daí, que o cachorro esteja trabalhando de forma espontânea. Ele, sobretudo assim, ele está trabalhando não por falta de opção, né? Justamente o contrário, ele trabalha justamente porque ele adora aquele trabalho, né? Certo. É o triatlon que você citou para mim na nossa última conversa? O teatro Não, o triatlon. O triatlon, sim. O IPO é faro, obediência e proteção. É um triatlon. Ah, legal. E qual que é a tua visão do esporte no Brasil hoje, Rogério? Como é que você vê o esporte aqui no nosso país? Então, Rafael, o esporte, na verdade, falta, não o Rogério de antigamente, que era o Rogério que ficava muito em cima de IPO, hoje em dia é um Rogério muito mais com a cabeça muito mais aberta para todos os esportes e para todos os serviços, né? E hoje em dia também que eu trabalho muito com resolução de problemas comportamentais, que é até uma coisa que eu entendo, na verdade, até falando sobre isso, eu entendo que o cachorro não tem que ser olhado como um problema. Essa visão de olhar das pessoas entenderem que tem que resolver um problema do cachorro, né? Eu acho assim, tem que mudar um pouco a mentalidade. E o esporte, ele ajuda muito isso, né? O cachorro é uma solução. Você citou essa frase para mim que eu achei interessante, até anotei aqui. Ensinar profissionais a resolverem os problemas de comportamento é apenas apagar o incêndio, mas não é direcionar para a filosofia da plenitude. Exatamente, exatamente. A gente tem que passar para as pessoas quanto é gostoso estar trabalhando em conjunto com um cão, né? Quanto é prazeroso para a gente e quanto é prazeroso para o cachorro, né? Fazer esse trabalho, né?
Então, é justamente, quer dizer, quando você vai trabalhar um cachorro, você precisa ensinar, quer dizer, quando você vai passar conhecimento para uma pessoa, você precisa ensinar essa pessoa quanto é legal você formar um animal, né? E não a ideia de você deixar esse animal ter uma série de problemas de comportamento para daí você resolver esses problemas, né? E, na verdade, justamente, você vai ensinar comportamentos novos. Mesmo que ele tenha já problemas de comportamento, você vai procurar ensinar comportamentos novos para você direcionar esse cachorro para esses comportamentos novos. O esporte, ele ajuda muita coisa nesse sentido, né? Então, você traz um cachorro que está num convívio totalmente não harmônico com o dono, né? Com o tutor, né? Então, você leva essa pessoa para o meio do esporte e você causa uma transformação para esse cachorro de qualidade de vida muito grande, né? E para essa pessoa também, né? E muitas vezes você passa com isso, quando você direciona essa pessoa para o meio do esporte, e com isso ela acaba levando esse cachorro dela para o meio do esporte, essa pessoa passa a enxergar no cachorro não um problema, mas sim uma solução, né? Até que a pessoa estava preocupada, assim, poxa, esse cachorro está me enchendo a paciência. Daí a pessoa vira para você, esse cachorro que me encheu o saco antes, esse cachorro agora é o meu, nossa, é o meu companheiro de atividade física. Que legal. Muda a vida dos dois, na verdade, né? Muda a vida dos dois. E para os tutores que têm interesse em começar a praticar esporte, por onde começar, Rogério? Então, pelas competições, eu acho assim, assistindo, né? Não adianta a pessoa pensar e já começar a treinar direto. Primeiro, é começar a ver as competições, a participar, ficar por dentro do mundo das competições. Então, por exemplo, no meio do Agility, buscar a Comissão Nacional de Agility, né? Então, saber onde é que estão as provas, começar a conhecer os treinadores, começar a observar aquelas pessoas, quer dizer, criar uma identidade com aquelas pessoas que treinam de uma forma mais legal, né? Não cabe aqui ao Rogério ficar falando, não, treina com esse cara, treina com outro cara, vai lá no meio, procura conhecer as pessoas, né? Procura ver essas pessoas treinarem, né? Procura observar resultados, né? Pessoas que tiram, geralmente, pessoas que conseguem bons resultados, né? Como eu falei antes, que ele está forçando muito essa questão de o cachorro que trabalha alegre, né? Então, as pessoas que tendem a ter melhores resultados são pessoas que trabalham com mais, com um trabalho motivado, né? Então, busca em cima de resultados, né? Começa a enxergar, ver obediências bonitas, né? Começa a ver trabalhos bonitos, né? Isso daí vai ajudar muito a você ter um conhecimento, um parâmetro de um bom adestramento e buscar esses centros de adestramento, né? Esses centros dessas pessoas e literatura. Literatura. Agora, esquece literatura vamos supor assim, literatura de livro de autoajuda, de livro que fala assim, como é que você faz para liderar o teu cachorro dando pancada na cabeça dele e sendo um líder, como se faz com o lobo alfa, o lobo beta, esquece essas coisas, né? Procura literatura bacana, literatura que fala sobre comportamento animal, né? Então, tem português, muita coisa atual em português, muita coisa, traduções legais, né? Então é bacana no caso, por exemplo, se eu quero começar a praticar esporte, eu começo a me envolver, mas quais os passos para me dar em casa mesmo? Eu consigo praticar em casa, começar a estimular meu cão em casa, brincar com ele? O som tá... Quer que eu repita, Rogério?
Não, legal, eu vi. Tá. Tá falhando um pouquinho agora o som, né? É uma coisa que é legal, hoje em dia no YouTube, até fazer uma propaganda, mas é uma propaganda boa. Tem um site chamado Working Dogs, workingdogs.de, D de Deutschland, D de dado e de Ernesto, né? E esse é um site que é um banco de dados de genética, né, sobre cães. E nesse site, eles é um banco de dados de todas as raças, né? E tem todos os esportes ali dentro desse banco de dados. E lá você tem imagens de todos os campeonatos, de todas as competições que estão acontecendo hoje em dia no mundo, né? E os resultados dessas competições, né? E você compra, tem uma que eles chamam acesso premium, né? E que você vai pagar uma quantia muito baixa para daí você estar assistindo todos os campeonatos mundiais. Então, em todos esses esportes, você vai estar por dentro desses acontecimentos, né? Desses campeonatos mundiais de adestramento, de agility, de hipo, de Mundial-Ring, né? E daí você vai ter uma noção dessas pessoas, desses principais treinadores. No YouTube, você vai buscar essas pessoas. A partir de que você busca essas pessoas, você acaba encontrando o treinamento delas, né? Sim. E você fica encantado, porque assim, tem pessoas que tem vídeos no meio de YouTube que você vai descobrir muita coisa, né? Então, pessoas do meio, competidores de ponta do meio de agility, competidores de ponta do meio de hipo, competidores de ponta do meio de freestyle, né, de dança com cães, né, de frisbee, de vários esportes. Você vai encontrar em cada um dos esportes pessoas que fazem treinamentos fantásticos, né? Ah, que legal. Você falou também para mim... Numa... Oi? Desculpa, Rogério, não entendi. Em cima de Faro também. Faro é uma coisa assim fantástica, é um trabalho fantástico que as pessoas precisam começar a acompanhar, né? Que inclusive foi o tema da sua palestra, né, Rogério? Exatamente. Legal. E, Rogério, na outra conversa que a gente teve, informal até, você falou para mim que antes de você começar a treinar firme um cão para um esporte, ele precisa passar numa prova de BH, eu não lembro exatamente a nomenclatura, mas era de cão acompanhante. Como a palavra é isso? Begleitung. Acho que foi por isso que eu não lembrei dela, Rogério. Então, é meio complicadinha. Begleitung, né? Essa prova, quer dizer, ela é chamada aqui no Brasil de prova de BH, cão acompanhante. Prova do cão acompanhante, né? A tradução de Begleitung é cão acompanhante. E é uma prova correspondente, é uma prova europeia correspondente à prova do cão bom cidadão canino que tem lá nos Estados Unidos, né? Só que essa prova, ela é aplicada, né? O BH é aplicado por todos os países europeus, né? E para todos os países que seguem o sistema da Federação Cinológica Internacional, a FCI, né? Então, o Brasil sendo a Confederação Brasileira de Sinofilia, CBKC, sendo filiada à FCI, a prova que se aplica aqui no Brasil é a prova de BH, que é o cão acompanhante. Ela é dividida em duas partes. A primeira parte é prova de obediência no campo, que são 5 exercícios, né? Condução com guia, condução sem guia, sentar em marcha, ficar à distância, né? Deitar em marcha e você chamar o cão para se aproximar. E depois ficar deitado sob distração, né? E entram 2 duplas. A primeira dupla faz do primeiro até o 4º exercício, enquanto a segunda dupla deixa o cachorro na distração. Depois eles invertem, né? A segunda dupla daí vai fazer condução com guia, condução sem guia, sentar em marcha, deitar em marcha, enquanto o primeiro condutor está com o cachorro dele na distração. Ele deixa o cachorro deitado
e fica de costas para o cachorro, mais ou menos uns 30 metros de distância, né? Passada essa fase da obediência, o cachorro, ele aprova nessa obediência ou não. Se caso ele aprovou na obediência, daí o condutor vai com o cachorro, eles vão se apresentar, essa dupla vai se apresentar na segunda fase. A segunda fase dessa prova é controle no trânsito. Né? É uma prova feita, essa segunda parte, no meio do trânsito, onde primeiro exercício, aliás, o condutor vai passar pelas pessoas. Né? Vai passar com o cachorro pelas pessoas e o cachorro ele tem que se mostrar tranquilo, seguro, indiferente ou amistoso. Né? Tanto faz indiferença quanto amistoso. Né? Mas se esse cachorro mostrar algum desvio, algum comportamento agressivo, né? Alguma insegurança extrema, né? Esse cachorro vai ser reprovado. Né? Então, quer dizer, primeira parte, passar no meio das pessoas, primeiro exercício. Segundo exercício, dessa fase B, né? Passar perto de um condutor de veículo. Né? Então, o dono do cachorro, ele passa por um veículo e esse veículo para perto dele, daí o cara pede uma informação para o dono do cachorro. Né? E nessa informação, o cachorro se mantendo controlado, ao lado do condutor. Depois, daí com bicicleta, vem gente com bicicleta, vem gente também correndo, corredor, passando do lado da dupla. Depois, pessoa com skate. Tem várias situações. E por último, a gente com o cachorro. Né? Então, você vai deixar no último exercício, você deixa o teu cachorro amarrado, né? Manda ele deitar, ou então deixa o cachorro à vontade, e você sai de perto do cachorro, desaparece da frente do cachorro. Né? Momentaneamente. E daí uma outra pessoa vai passar 5 metros de distância com um outro cachorro. E o teu cachorro tem que ficar tranquilo ali. Tem que ficar te aguardando tranquilo. Pode até se mostrar amistoso, mas jamais agressivo. Se esse cachorro se mostrar agressivo, ele é reprovado. Né? Quando o cachorro é aprovado, daí você tem uma carteira de condutor. E nessa carteira de condutor, vai o carimbo do clube, vai o cachorro foi aprovado nessa prova e vai a assinatura do árbitro. Né? Na Europa, em alguns países, em alguns estados de alguns países, a aprovação do cão nessa prova garante o trânsito desse condutor com esse cachorro em vários locais que, em algumas situações, seria proibido. Vamos supor assim. O cara passa a ter acesso a metrô, o cara passa a ter acesso a trem, o cara passa a ter acesso a várias situações por questão simplesmente de ter carimbo que esse cão, né? Quer dizer, esse cão é sociável, esse cão está apto a transitar no meio de pessoas, a transitar no meio e oferecer riscos. Entendi. Então, uma prova que poderia ser muito melhor aproveitada aqui no Brasil. É muito importante que se divulgue essa prova. Entendi. E ela vale a nível de Brasil todo, essa prova, Rogério? Então, nos clubes filiados à Confederação Brasileira de Sinofilia, né? Em todos os clubes, ou seja, nos kennels clubes e nos clubes nos clubes ecléticos, né? Nos kennels clubes e nos clubes especializados de raças. Né? Então, vamos supor, uma pessoa que está no canto do país, a pessoa que mora lá no Chuí, né? Então, a pessoa que mora lá no Chuí, ela pega o kennel clube mais próximo, eu acho que o kennel clube mais próximo talvez seja do Rio Grande, não sei. De repente tem lá para baixo algum kennel próximo. Né? Então, através da homologação
o kennel ele vai pedir homologação de um árbitro pela CBKC. A partir desse árbitro homologado, esse kennel ele consegue promover uma prova. Então, vamos supor assim, você tem o teu cão pronto para uma prova dessas. Daí você conversa com o kennel da tua região, o kennel clube mais próximo, para você poder organizar uma prova dessas. Né? Tá levando para a tua região uma prova dessas. Se caso você também pode procurar nos grandes centros, geralmente os grandes centros têm grupos de pessoas treinando cães e as pessoas fazem frequentemente provas de trabalho. Né? É muito legal as pessoas irem participar dessas provas, poderem assistir essas provas, de forma geral, conhecer os esportes com cães. Que legal. Hoje você faz esse tipo de treinamento na Cão Positivo? A gente acaba dando, por exemplo, agora nós estamos programando 2 seminários, um seminário voltado para proteção, outro seminário voltado para faro. Né? Nós temos o carro-chefe da Cão Positivo, que são os cursos de 5 dias, que eu te falei, que são os cursos voltados para da base de comportamento e a base de aprendizagem. Né? A gente está começando a organizar também esses seminários de específicos, né? Então, seminário de proteção, seminário de faro, nós devemos fazer para frente também algum seminário voltado para clicker, né? Uhum. Seminários de obediência, de trabalhos motivados. A gente vai procurando, quer dizer, aos poucos um seminário, quer dizer, seminário sendo um conhecimento mais específico e mais rápido também, né? Porque um curso de 5 dias é difícil da pessoa largar durante 5 dias o trabalho e as pessoas elas querem coisa rápida, né? Final de semana, 2 dias é uma coisa assim que funciona mais ágil. Hoje um dos grandes problemas é essa questão de tempo, né? Então realmente fica complicado para muita gente. Também as viagens também. Quando eu viajo para dar seminários, agora recentemente eu fui para Goiânia. Eu dei um seminário em Goiânia. Eu tinha falado até do Acre, lá é Rio Branco. Desculpem, pessoal aí de Rio Branco, a falha enorme. Até um grande amigo lá, Nilcélio Bessa, que até que foi organizador lá, me desculpe. Mas, então essas viagens que eu acabo fazendo para dar seminários, antigamente eu dava seminários de 3 dias, hoje em dia são 2 dias. É incrível, mas as pessoas querem seminários de início, querem seminários de 3 dias, de 4 dias, mas elas acabam vendo que 2 dias é muita informação, é muito desgastante de forma geral, né? Então, assim, é muito cansativo. E 2 dias, assim, é muito legal no sentido da pessoa, ela tá concentrada, ela tá com vontade de aprender, e aprende muito mais. Da mesma forma que o cachorro também, né? O cachorro, ele tem o tempo dele de concentração é muito pequenininho, né? Então, para conseguir essa concentração, você tem que conseguir que ele esteja muito interessado, né? É isso aí. Perfeito. E Rogério, então, para a gente finalizar o nosso Papo Cão de hoje, eu gostaria que você deixasse teu conselho, a tua orientação para as pessoas que estão começando e para quem quer se aprofundar nessa área, né? Qual que seria a tua orientação? Então, Rafael, abertura para conhecimento científico, né? Então, todo ano, por exemplo, tem início, acho que março, tem a Semana Acadêmica de Veterinária lá da USP. Eu tenho participado todos os anos, eu não sou veterinário, e eu pego essa área de comportamento, né? Então, tem outras universidades em outros estados que também acabam fazendo, quer dizer, está em voga agora, essa área de comportamento está sendo cada vez mais, as pessoas estão procurando cada vez mais essa área de comportamento e as universidades estão começando a investir cada vez mais em cima disso daí.
buscar conhecimento sobre comportamento, buscar esses livros sobre comportamento de forma geral, né? Tem muita coisa boa, muita tradução boa, né? Quem tem inglês vai ter muito mais proveito, né? Eu creio que em alemão, as raras pessoas que tenham alemão, procurem, né? Quer dizer, aproveitem esse conhecimento que vocês têm a mais, porque deve ter muita literatura boa lá na Alemanha. Assim, buscando um pouco de literatura, eu já vi coisas assim, já vi livros muito legais, né? Mas, sobretudo, aqui em português. Tem muita coisa nova, muita coisa sendo publicada, né? Vá atrás dos esportes. Procura conhecer as pessoas que estão ligadas aos esportes, né? Procura ver gente que tenha conhecimento de ponta no meio de esportes, né? Procura reunir esses dois lados. Conhecimento científico, né? Parte teórica com parte prática. Procura tentar aliar esses dois lados, né? Esteja aberto a esse pessoal da área científica, né? Por exemplo, pessoas aí como a Carolina Rocha, como Mauro Landsmann, né? Como João Telhado, né? Tem várias pessoas aí muito interessantes que têm muito conhecimento para poder passar aí para a gente, né? Para nós que não estamos propriamente nessa área científica, né? Perfeito. E, assim, a Cão Positivo, ela está super aberta, ela está procurando cada vez mais conhecimento científico. A Thaís é uma super estudiosa nessa área científica, né? Até eu nem mostrei para vocês, a gente tem hoje em dia, aqui até mostrar o clicker, né? Da Cão Positivo. Né? A gente está investindo fortemente nessa área de conhecimento sobre comportamento, sobre treinamento de cães. E outra coisa também super importante é ter essa abertura para o trabalho positivo também, né? Legal. Você saiu uma matéria, na verdade, né, no anuário, Rogério? Então, tem o Anuário Cães, teve a versão 2014 que nós estivemos, e agora tem essa versão 2015. Eu acho que está dando para ver bem aí, Rafael. Tá legal. Tá deixa, legal? Deixa paradinho ali, Rogério, isso. Paradinho aqui. Isso. Uhum. Hã? Deve vocês fizeram uma matéria para... Uma matéria. Deixa eu ver aqui a matéria. Matéria sobre agressão, tá dando para ver aí? Aham, tá dando para ver o título. Entenda a agressividade canina. Ah, bacana, Rogério. Aham, muito legal. É isso daí. Legal. Bom, Rogério, muito obrigado por participar aqui comigo nesse Papo Cão. Compartilhar um pouco da tua história, teu conhecimento ao longo desses 31 anos de experiência, né, Rogério? Legal, Rafael. Então, eu queria agradecer demais a você, ao Conoec, ao Papo Cão, né? A empresa Papo Cão, né? E a todo o pessoal que teve a paciência aqui de ficar me ouvindo aí até todo esse tempo, né? E falar que a Cão Positivo está à super disposição de todas as pessoas. Quem quiser se aprofundar um pouco mais sobre essa área de comportamento, sobre a área de treinamento de cães, quem tiver também vontade, tiver alguma curiosidade para saber mais sobre esportes, a pessoa pode entrar em contato conosco. Procura as nossas mídias, nós temos um site, cãopositivo.com.br. Nós temos também Facebook, também, que é Adestramento Cão Positivo, né? Procura as mídias, entre em contato conosco, e é isso daí. Então, obrigado. Tá. Valeu, Rogério, até a próxima. Tchau, tchau. Então, até mais. Tchau, tchau.